Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem C. E nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre escopo. O que é escopo? Escopo é basicamente onde uma determinada variável vai ficar disponível em seu código. Dependendo do lugar onde você cria uma variável, você tem ela disponível em determinadas partes do seu código ou não. Vamos ver isso na prática como que funciona. Eu já abri aqui o meu Dev C++, já criei um arquivo aqui chamado aula4.c e agora eu vou começar aqui a estrutura básica do meu programa. Vou colocar então aqui um include stdio.h e vou fazer um include também na stdlib.h. Ok. Feito isso, vou criar aqui o meu main. Então, para isso, vou colocar void main e abro e fecho chaves. Dentro de cada chaves, quando eu abro e fecho uma chave, eu estou criando um bloco de código na linguagem C. E esse bloco de código a gente chama de escopo. Aqui na linguagem C, a gente tem algumas possibilidades de criar as nossas variáveis. Vamos ver um exemplo. Se eu crio uma variável aqui do tipo inteiro, eu posso chamar ela aqui de global. Ela é uma variável do tipo, ela é uma variável global, ela é do tipo inteiro, mas é uma variável global. O que isso significa? Que ela está disponível para mim em qualquer parte do meu código a partir dessa linha, do momento que eu criei essa variável. Já aqui no meu main, se eu crio uma variável e chamo aqui de opção, por exemplo, essa variável só vai estar disponível no que tiver aqui dentro da minha função main. Se eu precisar de usar essa variável fora desse bloco de código, dessas chaves aqui, que começa aqui e fecha aqui na linha 7, eu não consigo utilizar. A gente viu na aula anterior, por exemplo, o comando de controle if, que serve para a gente poder executar uma determinada ação só se alguma condição for satisfeita. Que nesse caso aqui eu coloquei se a opção for maior do que 0. Se eu declarar uma variável aqui dentro, eu vou chamar ela de opção 2, por exemplo, e vou falar que o valor dela é 1 também. Essa variável só vai estar acessível dentro desse bloco de código. E fora dessa linha eu não posso utilizar essa variável. Eu não posso, por exemplo, dar um printf aqui %d na minha variável opção 2. Por quê? Porque ela está declarada dentro do meu if, dentro desse bloco aqui do if, do escopo do if. Então, eu não consigo utilizar ela aqui fora. Vamos ver isso na prática? Vou tentar compilar e executar. Vou só desativar aqui o meu antivírus antes, para a gente poder executar aí mais rápido o nosso código. Vou compilar e executar. Você pode ver que aconteceu aqui um erro, falando que essa variável, opção 2, não está declarada. Por quê? Porque ela foi declarada dentro desse bloco de código. Já se eu pego aqui, opção, e coloco aqui apenas opção, que ele está declarado dentro do main, o meu printf está dentro do main, então posso utilizar aqui a minha variável opção. Compilo e executo, você pode ver que imprimiu aqui corretamente. E essa variável global, será que eu posso utilizar ela dentro do main? Posso utilizar, porque como ela está de forma global, ou seja, aqui no topo do meu código, fora da minha função main, eu posso utilizar ela em qualquer lugar do meu programa. Posso colocar aqui então global. Compilo e executo e você pode ver que imprimiu sem nenhum problema. Bom, então aqui a gente tem um conceito também de herança desses escopos. O que significa? Significa que essa variável opção 2 não pode ser utilizada fora desse bloco de código do if. Porém, eu posso utilizar essa variável opção que está dentro do main, aqui dentro do meu if. Eu herdo essa variável para dentro do if, assim como a variável global também. Se eu compilar e executar, ele entrou lá dentro do if, então ele imprimiu aqui para mim sem nenhum erro. Então o que está aqui por fora sempre eu posso acessar.
eu posso utilizar todas as variáveis que tiver aqui. Nesse caso, dentro do if, eu posso utilizar todas as variáveis que tiver dentro do main e todas as variáveis globais. Se eu tivesse outro if aqui dentro, eu poderia utilizar a variável opção 2, opção e a variável global também. O que eu não posso fazer é utilizar, por exemplo, essa variável opção 2 fora do if, porque ela foi criada e declarada apenas para ser utilizada dentro desse contexto, dentro desse bloco aqui do if. Mas as que estão um nível acima, eu sempre posso utilizar. A gente tem a possibilidade também, porém não é recomendado, de sobreescrever as nossas variáveis. O que significa? Significa que eu posso criar outra variável com o mesmo nome de uma variável externa, que aqui no caso é a do main, dentro do meu if. E posso utilizar ela aqui dentro. Opção. Então, se eu imprimir aqui, vai exibir para mim 10. Você pode ver que não deu nenhum erro de que a variável está duplicada, nem nada. Se eu tento declarar ela duplicada aqui no main, aí sim dá erro para mim. Nesse caso, em que a variável possui o mesmo nome, eu fico sem, eu não posso mais acessar essa variável aqui, opção do topo. A partir desse momento, essa variável é como se fosse uma variável separada, porém com o mesmo nome. Não é recomendado você utilizar essa técnica. Por quê? Caso você utilize, embora esteja disponível, a possibilidade de você confundir as variáveis e os valores é muito alta. Então você pode acabar criando um programa que exibe para você resultados errados apenas por conta da variável. Você está pensando, por exemplo, que está acessando essa variável, quando na verdade está acessando essa. Então é recomendado que você utilize nomes diferentes, mesmo que haja essa possibilidade aqui. Então é isso que eu queria apresentar para você nessa videoaula. Mais para frente a gente vai ver como utiliza essas variáveis, esses conceitos na prática. E aí a gente vai poder ver como que isso funciona, essa questão de uma variável estar acessível em determinado lugar e não acessível em outro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!